Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós estamos conversando durante o mês de dezembro sobre a encarnação de Cristo. É uma nova temporada do programa Texto e Contexto e nós estamos tratando desse tema, especialmente porque no mês de dezembro é um mês em que se fala muito sobre o nascimento de Jesus. Então nós estamos conversando sobre essa importante doutrina da cristologia e o Verbo se fez carne, a doutrina da encarnação. Aproveita esse período inicial do programa Texto e Contexto para convidar seus amigos e familiares para acompanharem o programa de hoje, em que nós vamos continuar falando sobre o tema que já foi mencionado. E nós temos a alegria de ter aqui conosco para participar desse programa os pastores Willy e Adailson. Também nos ajudaram aqui na última semana e mais uma vez estão aqui para colaborar com a gente nesse papo sobre a doutrina da encarnação. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto. Amém, amém. Paz do Senhor, pastores, paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez uma satisfação estar aqui com vocês. Bem, pastor, também, Eleilton e Willy e os irmãos que nos assistem, que a gente tem um excelente estudo. Amém. Amém. Bom, como eu anunciei aqui há pouco, na última semana nós começamos a falar aqui sobre a doutrina da encarnação de Jesus. É uma doutrina fascinante, a doutrina da encarnação. E eu acho que vale muito a pena conversar sobre essa doutrina, especialmente nesse mês em que se fala tanto sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, né? Aliás, né, deveria-se falar mais, principalmente nos meios de comunicação, sobre o nascimento de Jesus, né? Porque se fala-se que existe uma festa para comemorar o nascimento de Jesus, mas fala-se muito pouco sobre Jesus e sobre o que realmente significou o nascimento dele. Mas nós estamos conversando um pouco sobre isso. Semana passada a gente conversou um pouco sobre a natureza da encarnação e hoje a ideia desse programa é nós tentarmos trazer aqui à tona algumas implicações do que significou Jesus tornar-se gente. Mas antes de entrarmos especialmente aqui no tema do dia, pastor Willy, lembra pra gente aqui a definição de encarnação que foi dada na última semana. Talvez tenham pessoas que estão começando a acompanhar esse programa sobre a encarnação a partir desse programa, não assistiu o programa inicial. Apresenta pra gente essa definição mais uma vez. Legal. Bom, nós vimos então semana passada que a gente fala de uma encarnação literal de Jesus Cristo, né? Que de fato Jesus ele tornou-se carne, ou tornou-se um ser humano semelhante a nós, com a diferença da natureza que não foi atingida pelo pecado como a nossa já foi. Mas na cristologia, a doutrina da encarnação de Cristo, né, essa doutrina que nós estamos conversando aqui, ela fala justamente dessa questão onde Jesus, sendo Deus, assume a natureza humana, assume um corpo como o nosso, as características humanas, literalmente ele assume essa natureza que define aqui como a nossa. Tem até o texto de João, que é sempre uma referência, né, que ele é muito tocado pela encarnação do Senhor, né? Então, João é sempre uma referência quando se trata pela empolgação que João tem, que todos nós deveremos ter, né, com relação à encarnação de Jesus Cristo. E João, no Evangelho, ele diz assim, versículo 14, né? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, como a glória unigênita vinda do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso é, Jesus tornou-se gente, né? E gente como a gente. Isso é, Jesus tornou-se um ser que chora com os nossos sentimentos, assim como nós choramos. Jesus encarnou de fato, teve medo diante de algumas circunstâncias. Jesus teve sede, como nós temos, né? Todos esses atributos. Jesus teve fome, cansou-se, né? Então, a gente percebe que, de fato, Jesus ele se torna um dos seres humanos como nós somos. E a gente percebe no próprio testemunho ao redor de Jesus Cristo, das pessoas que conviveram com ele. Porque quando há um destaque na vida de Jesus, ali no ministério de Jesus, as pessoas dizem, poxa, mas esse aqui não é o filho da Maria? Ou seja, Jesus era literal mesmo, fez parte daquele ambiente social, daquela cidade. Esse que a gente conhece a mãe dele, como que ele está fazendo isso agora? Então elas se encantavam com as pregações de Jesus e com os atos de Jesus, porém,
admitiam que ele era um ser humano como qualquer outro, conhecia os seus irmãos, sabiam da profissão do pai de Jesus, era um ser humano completamente como nós, inserido na sociedade, com sentimentos como os nossos, com limitações, né, da natureza física ali na sua submissão a essa encarnação. Então a gente fala que Jesus de fato encarnou, Jesus tornou-se um como nós. Esse é o nosso assunto. Uhum. Eu lembro que a gente viu também o quanto que isso foi caro para a igreja, né? A gente passou um pouco por algumas heresias cristológicas do começo da era, o quanto que isso foi caro, né? A igreja, ela defendeu, lutou lá no início, né? Era como se ela tivesse batido o pé, né? Verdadeiramente Deus se encarnou. Uhum. Verdadeiramente Deus se fez carne. Sim. Então isso foi caro também para a igreja. E a igreja manteve e chegou até nós hoje, né? Por isso que eu digo que foi caro para a igreja essa doutrina da encarnação. Uhum. Eu comentei também na última semana o quanto é fascinante essa doutrina. Às vezes eu fico imaginando, né, como foi isso, né? Eu acho assim extraordinário pensar em Deus de fraldas, Deus aprendendo a andar, Deus engatinhando, dando os primeiros passinhos, aprendendo as primeiras palavras, né? Aquele que criou todo o universo, tendo que aprender a andar, né? Comendo papinha, comendo Já pensou? a comida de Maria. Aquele que sustenta todas as coisas dependendo de cuidados, né? Dependendo de A pessoa cuidados, cara. É isso sustentador. aí. Fico imaginando a Maria como mãe, orando por ele, criança, né? Eu sempre fico pensando, será que a Maria orava por ele ou para ele, né? Porque se tem alguém que sabia que Quem ele era. o que nela foi gerado era Sim, especial, era sim. Maria. Maria, né? Verdade. Ela nunca teve relação com um homem antes, né? E ficou grávida do Espírito, né? Jesus foi gerado nela por meio do Espírito. Então, assim, é um negócio extraordinário. Fico imaginando como será que era Jesus como criança, né? Grande é esse A mistério. criança né? Jesus, grande é esse Esse mistério, né? Mas a criança Jesus. Eu tenho uma desconfiança que ele devia ser uma criança bem tranquila, porque quando os pais foram para o templo, lá quando ele tinha 12 anos, só foram se dar conta que ele não estava no meio da caravana um dia depois. Sim, Então, deveria ser uma criança Bem Sim. tranquilo. Se fosse uma criança agitada, eu teria percebido antes, né? Verdade. Se fosse hoje, tinha gerado um processo para José e Maria, né? Ter esquecido o verdade. filho por um ano para trás. Deixou o filho para trás. Mas é interessante isso, que a gente percebe que na cultura de Israel, todo mundo é responsável pela criança. É interessante isso. Então, assim, tá no meio do povo de Deus. Aham, Então, todo mundo está cuidando, né? é isso aí. Quem dera que nós desenvolvêssemos essa cultura dentro das Verdade, nossas comunidades, né? Uhum. Meu filho está dentro da igreja, está no meio do povo de Deus, está entre os irmãos, né? Até que demora tanto tempo para eles perceberem que... Uma coisa que você falou que eu acho interessante é que é como Maria lidava com o desenvolvimento dele, né? Ela que tinha plena consciência do que aconteceu com ela. Uhum, Por isso que o texto, todo tempo na narrativa, fala assim, Maria guardava no seu coração. E aconteceu isso, mas Maria guardava no seu... Porque ela tinha essa consciência de esperar o tempo, né? Daquilo que ela Isso, viu acontecer exatamente. nela, né? Nela, de fato. Então, eu acho extraordinário o quanto foi, para eles, envolvente isso, né? com certeza. Eu lembrei até daquele episódio onde o primeiro milagre de Jesus, da água e vinho, né? Onde as respostas de Jesus são completamente negativas, mas a Maria fala assim, ele vai fazer alguma coisa. Pode se preparar, mas ele já falou que não era o momento ainda, né? Mas ela conhecia, ela viveu, ela sabia quem ele era. Então é extraordinário, né? Fantástico. É isso aí. Bom, pastor Adailson, Jesus tornou-se homem, de acordo com o que nós acreditamos. Mas quando Jesus tornou-se homem, assumiu a forma humana, nós podemos dizer que ele deixou de ser Deus quando isso aconteceu? Obviamente que não, né? Inclusive, até uma heresia a gente tentar argumentar ou bater nessa tecla, né? De maneira nenhuma, né? A gente está vendo aqui que a igreja, as escrituras e a igreja são contundentes em apresentar verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, né? Apesar da gente entender que Jesus ele nasceu por processo natural,
veio ao mundo como uma criancinha, teve o desenvolvimento da infância, da criança, da adolescência, da juventude, todas essas fases que a gente vê hoje, né? Ele fez tudo isso sendo verdadeiramente Deus. Quando a gente vai para o texto, que a gente já leu aqui também, que é o do Evangelho de João, capítulo 1,14, o texto lá diz, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, em momento algum, o texto sugere que para se fazer carne, ele abriu mão da sua divindade. Que para se fazer homem, ele deixou de ser Deus. Né? Em momento algum, a Bíblia dá essa ideia, em momento algum. Né? O que a Bíblia afirma é que o Verbo se fez carne. Né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É o que diz, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e poder. Então, a Bíblia é clara em dizer para nós, o que Jesus abriu mão, segundo o que a gente entende pelas Escrituras, foi da sua posição. Né? Isso, foi da sua posição, do seu lugar. Mas, em momento algum, ela dá uma margem para a gente dizer que, ao encarnar-se, né, ele teve que abrir mão de alguma das naturezas, né? Uhum. Não, vai ser homem, então abre mão da sua divindade, em momento algum. Os textos são claros em falar que ele era Deus. O Verbo se fez carne, né? Não dá sugestão de que ele abriu mão de uma coisa para poder pegar outra, né? É isso aí. É muito importante isso que acabou de ser dito aqui, eu sei que está nos acompanhando. Nós temos dito que Jesus se fez carne, Jesus se encarnou, mas ele continuou sendo Deus, perfeitamente Deus. Ele não teve que deixar de lado a sua divindade, né? Quando ele se tornou homem, pelo fato de ter se tornado homem, ele não deixou, né, nem um milímetro sequer de ser perfeitamente Deus. Ele continua sendo Deus. É o perfeito Deus, Deus homem, né? A partir de então. Mas ele continua sendo Deus. Na verdade, é até uma heresia falar o contrário, né? Mas existe quem diga o contrário. Quem diga o contrário. Eu queria até que o pastor Willy comentasse um pouco para a gente, que existe uma teoria chamada teoria da kenosis, uma teoria baseada num texto de Filipenses, que trata desse tema que a gente está conversando e os teóricos dessa teoria apresentam algo nesse sentido de tentar diminuir a divindade de Jesus nesse período da encarnação. Comenta um pouco para a gente sobre essa teoria. Legal. Bom, a base, né, dessa linha de pensamento está lá em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Vou ler do 5 ao 7. O texto diz assim, ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Bom, alguns teólogos, né, de linhagem liberal, vou explicar para os irmãos, né, teólogos liberais que não estão apegados a algumas questões essenciais da fé cristã. Do século XIX, na Alemanha, eles criaram uma teoria chamada teoria de kenosis, né, que é a expressão usada aqui. Esse kenosis aqui é essa expressão que Paulo usa para falar a respeito do esvaziamento de Jesus. Então, com base nessa expressão de que Cristo se esvaziou, né, abriu mão ali algum tipo de esvaziamento do que ele eles desenvolvem uma teoria dizendo que Jesus ele acaba abrindo mão de alguns atributos da sua própria divindade. Então, daquilo que ele é como Deus, né, quando ele esteve aqui em carne. Então, aqui a ideia é, quando Jesus encarna, ele esvazia da sua onipotência, da sua onipresença, da sua onisciência, são atributos naturais da pessoa de Deus. Para esses teóricos, ele abre mão disso aqui para tornar, de alguma maneira, a sua obra, né, de encarnação ainda mais eficaz. Isso era visto nessa teoria como uma autolimitação voluntária da parte de Cristo para que ele pudesse cumprir essa missão aqui da redenção. Então, para esses teóricos ou teólogos, ele tinha que abrir mão desses seus atributos para
que ele pudesse cumprir a missão. Então aqui, além disso, eles também afirmam que Cristo, quando encarna, ele abre mão, aliás, ele preserva só alguns dos seus sentidos da sua natureza. Ele preserva a sua santidade, o amor, a verdade, ensinam que, de fato, Cristo tinha um amplo conhecimento, mas que esse conhecimento ele era um conhecimento natural, como qualquer outro ser humano pode ter, mas não necessariamente a mente de Deus, né? Essa capacidade de Deus que ele tem aqui. E que ele realiza milagres, mas ele não realiza milagres como sendo Deus, mas ele realiza milagres como qualquer ser humano que, pelo poder da oração, se colocava diante de Deus e se enchia do poder de Deus e que assim acabava realizando milagres. Então a ideia aqui é justamente desse esvaziamento de Jesus Cristo na encarnação. Então ele está muito mais alinhado com a natureza humana do que com a sua natureza divina, que é um conflito para a gente, né? Porque a gente está dizendo que, por mais desafiador que não seja, Jesus ele tem as duas naturezas. Ele é Deus, 100% Deus, e ele é homem, 100% homem. Então essa conta, de fato, não vai bater exatamente. Mas a questão será que a Bíblia, de fato, está ensinando que Jesus abre mão da sua divindade? É o que o apóstolo Paulo, de fato, está ensinando quando ele traz a expressão aqui. E a gente percebe que essa expressão esvaziou, aqui que é mencionada nesse texto, que vem, como a gente já citou, do grego aqui, que é keno, ela significa esvaziar, tornar vazio, anular, despojar. E a pergunta, então, do que Jesus se esvaziou, de fato, né? Quando o texto fala aqui que Jesus abriu mão de algo, do que ele estava, de fato, abrindo mão de algo? Aí, em primeiro lugar, é preciso que fique bem claro que em nenhum momento o texto diz que Jesus se esvaziou dos seus atributos divinos. Então, a expressão aqui não aponta para um Jesus que abre mão de si mesmo, né? No sentido de que ele é o Deus eterno, não é essa aqui a expressão. O que o texto está dizendo aqui é que Jesus tomou uma forma de servo, né? Porque ele é o Deus glorioso, é o Deus criador dos céus e da terra. E quando ele está entre nós, você, como nós já vimos em outros programas, ou já vimos até também aqui na introdução, ele de fato é encarado como um ser humano, como qualquer um de nós. É para isso que o texto está apontando. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que ele abre mão da sua glória, né? Ele podia chegar aqui dando carteirada, como a gente fala, né? Mostrando, eu sou, ó quem eu sou. Mas ele, de fato, abre mão aqui. Então, o que o texto está dizendo para a gente aqui é que ele não necessariamente abriu mão dos seus atributos como Deus, mas sim que ele deixou de lado os seus privilégios como Deus, para de fato encarnar, para de fato viver aqui como um ser humano. Inclusive, uma das expressões mais comuns é dizer que Jesus entrou nessa história como servo. Ele podia ter vindo aqui, como era a expectativa dos judeus, como rei. Eu acho que essa é a grande frustração dos judeus aqui com Jesus, né? Eles esperam aquele que vem para tomar de novo o trono de Davi, para espantar Roma e para assumir esse lugar de glória. Aí você vem com um senhor que entra na história, numa família simples, de pessoa simples, abrindo mão de sua glória, vivendo de maneira simples. Como conta Isaías, né? A gente olhava para ele e não via nada de extraordinário. Essa é a expectativa que a gente tinha do grande rei que viria. Então, o que fica muito claro é que o texto não está dizendo que o esvaziamento de Jesus é um esvaziamento daquilo que ele é como Deus, mas é um esvaziamento da sua glória natural como sendo Deus. Para a sua encarnação se tornar efetiva, ele abre mão de tudo aquilo que ele é e se submete à história como se fosse um ser humano que nós somos, mas continuando sendo Deus, Criador, com todos os atributos que ele tem. Olha que coisa interessante, né? A gente viu que lá no começo do cristianismo, a questão era com o corpo, né? Ele não é 100% homem, ou é aparente, ou não tem mente, né? Mas eles faziam de tudo para manter a divindade. Hoje, né, depois dessa caminhada longa do cristianismo, o que a gente vê com os teólogos liberais é a dificuldade, né, de aceitá-lo enquanto homem divino, né? Olha como mudou completamente, né? É isso aí. Muda completamente. E assim, ó, é a dificuldade do ser humano, a dificuldade do homem. E assim, ó, é muito significativo que sejam teólogos liberais, né? Como o Willy falou no começo, é muito significativo que sejam teólogos liberais que tenham saído com essa ideia. Por quê? Porque
não dá, e eu já falei isso aqui, não dá para a gente relegar o Deus criador de todas as coisas, né, a capacidade de fazer aquilo que para nós, né, o que o nosso intelecto, que a nossa capacidade como humanos, né, não consegue entender, atingir, né? Ainda que eu não consiga compreender, ainda que o meu intelecto não consegue conceber a ideia, eu não posso tirar de Deus a capacidade dele fazer essas coisas, porque quando eu leio as Escrituras, eu vejo um Deus que faz essas coisas. É isso aí. O problema dos teólogos liberais é que eles não levam a sério o que a Bíblia diz. Como eles acreditam que a Bíblia não é a palavra, né? Para eles a Bíblia apenas contém. Mas assim, parece que fica muito claro de fato aqui em Filipenses, né? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Ou esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Então está muito claro aqui do que se trata o esvaziamento, né? O esvaziamento é respeito a Jesus, de fato, abrir mão dessa a glória que ele tem como Deus para se tornar um ser humano, né? Mas ele não abre mão dos seus atributos, né? Ele continua com seus atributos, né? Inclusive, em alguns momentos do seu ministério, a gente até enxerga no próprio Novo Testamento Jesus utilizando os seus atributos em harmonia com a vontade do Pai, né? Porque enquanto ser humano aqui, ele está subordinado à vontade do Pai, mas ele usa os seus atributos, né? Mostrando que ele não deixou de fato os seus atributos, né? Queria até que o pastor Adailson pudesse mencionasse para a gente algumas dessas cenas que a gente tem no Novo Testamento de Jesus falando dos seus atributos ou até usando mesmo esses atributos que são próprios da divindade. Então, alguns, porque de fato, se tem uma coisa que as Escrituras vai deixar claro que Jesus, ele usava os seus atributos, né? Não tem como a gente dissociar dele essas ações. Nós vamos encontrar vários textos nas Escrituras onde fica claro que Jesus conhece a intenção do coração do ser humano. Olha, conhecer a intenção do coração do ser humano, né? Esse texto não tem como a gente discutir que ele é onisciente, né? Não tem como a gente falar que não tem onisciência aí, né? Em várias situações a gente vai ver que Jesus Cristo, ele sabe antes da pessoa argumentar ou falar a razão, o motivo do coração dela, o porquê da pergunta capciosa, né? O que ele está querendo dizer? A Bíblia, ela sempre vai deixar bem claro para a gente que Jesus os conhecia, que Jesus sabia o que estava no coração deles, o que passava pelo coração deles, né? Então Jesus, ele tem esse conhecimento. Então não tem como a gente argumentar que Jesus deixou a sua onisciência. A gente vai observar também que Jesus Cristo, ele realiza milagres que são milagres da onipotência, né? Ele ordena, aqui é ordenar, ele ordena ao mar, ao vento, aos elementos da natureza. Ele ordena, aquieta-te, cala-te, né? Então ele ordena. Ele multiplica. Ele fez pães, 2 pães e 5 peixes, uma quantidade. Ele multiplica. Ele faz uma coisa que, se não for da onipotência, seria do quê? Né? Se não fosse da onipotência, onde é que a gente conseguiria encontrar uma explicação, né? E é diferente quando você tem uma oração, quando você vê alguém pedindo a Deus, indo direto a Deus, né? Mas você vê Jesus Cristo agindo, sempre em consonância com o Pai, sim, mas você vê o próprio Jesus agindo, né? Então, várias situações das Escrituras, elas vão deixar claro que Jesus, ele não abre mão dos seus atributos em momento algum. Jesus não abre mão.
essa ideia de que Jesus ele se despiu dos seus atributos momentaneamente, temporariamente, né? Não coaduna com a narrativa dos evangelhos, né? Porque se Jesus tivesse abrido mão, deixado de lado, trancado, deixasse no céu, onde quer que eles queiram dizer que Jesus deixou, a linguagem, a narrativa dos evangelhos seria outra. Seria um Jesus humano, né? Com atitudes, com ações humanas, assim como nós. E quando você vai olhar a narrativa dos evangelhos, não. Você vê um Deus presente com atributos, né? Agindo e atuando. Eu acho curiosa aquela cena de quando aqueles amigos lá descem aquele paralítico e Jesus cura aquele paralítico, perdoa os pecados. O texto lá de Marcos fala que eles começaram a falar no íntimo deles, né? Eles começaram a pensar. Peraí, mas quem pode perdoar pecados se não um que é Deus? E aí Jesus sabendo, o texto lá diz assim, que sabendo que passava no íntimo deles, que Jesus faz, que Jesus os questiona, né? Então, como assim? Então, como que Jesus é capaz de ler pensamento? Então, não tem nenhum ser humano que é capaz de ler pensamento. Então, é claro aí nesse texto a onisciência de Jesus sendo utilizada, né? Ele continua sendo Deus, né? E um Deus onisciente, que sabe, inclusive, o que passa no coração da pessoa, o que eles estão pensando, ele sabe. Sim. Faz até lembrar daquele episódio também de Natanael, né? Ele falou assim, eu te vi, cara. Eu te vi. Isso. Mas como você me viu, você estava aí. E o negócio é impactante, que aquele cara hostil cai na hora se submetendo a Jesus como Deus, assim, como Senhor, né? O impacto A gente não sabe exatamente como foi isso, mas foi impactante, né? Eu acho interessante, é difícil para a gente lidar, de fato, com esse negócio da dupla natureza do Senhor, né? Mas ela é suficiente para apagar o nosso pecado. Ele foi humano, de fato, porque ele serviu diante de Deus como justificativa pelo nosso pecado, né? Então, se ele tivesse privilégios que tirassem dele a natureza humana, né, o sacrifício dele não seria suficiente, levando em conta que o nosso problema é com o próprio Deus em relação ao pecado, né? Então, a encarnação dele é de fato real ao ponto de servir o sacrifício dele pelo nosso pecado, né? É incrível a gente pensar a vulnerabilidade dele, né? Ali, como ele conseguiu de fato encarnar, né? Ao ponto de satisfazer o sacrifício necessário. E outra, né? A Bíblia fala que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, assim, ó, assim como a gente afirma 100% a natureza humana, que Jesus era 100% homem, para nós admitirmos que ele é 100% Deus, a gente vai ter que admitir que Jesus não abriu mão de nenhum dos seus atributos, né? Senão, a gente vai cair num tipo de apolinário ao contrário. Ao contrário, verdade. Um apolinário ao contrário. Então, para a gente assumir que a gente assume 100% homem, tá? E 100% Deus. Então, senão a gente cai num apolinário aí ao contrário. É isso aí. Pastor Willi, na sua última fala, você disse que sempre é um desafio tentar relacionar as duas naturezas de Cristo, né? Nós acreditamos nisso. Ele era perfeitamente homem, perfeitamente Deus, né? E continua, inclusive, assim, né? De acordo com o que a gente acredita pela teologia, ele será sempre homem a partir de agora. Vai conviver com essas duas naturezas. Mas isso é um mistério tremendo, né? Sim, sem dúvida. É um grande... Grande é esse mistério. Esse é um mistério tremendo, né? Mas eu acho que é um mistério que está envolvido na divindade, até por isso ele é Deus, né? Sim. Mas tenta... Enfim, é um mistério. Mistério é difícil de explicar mistério, né? O que a gente poderia falar sobre a relação entre as duas naturezas do Senhor Jesus, a natureza humana, a natureza divina, enfim. Sim. Então deixa eu começar reafirmando, né? É um desafio, né? Teológico. Para nós, seres humanos tão limitados, explicar o divino é um desafio eterno e a satisfação da eternidade é conhecer Deus eternamente, né? Mergulhar nele e tentar conhecê-lo. Bom, houveram muitos debates, inclusive na história, a respeito da encarnação de Jesus, né? Sobre esse tema. Então, muitos irmãos já estiveram debruçados, tentando entender a encarnação, como ele pode ser Deus e pode ser homem ao mesmo tempo.
de tantos concílios que já aconteceram, um que é muito usado até hoje, que é referência para hoje, é esse concílio que eles chamaram da cidade de Calcedônia, que tratou dessa questão das duas naturezas do Redentor. Ali chega a ser uma conclusão que até hoje é usada como uma referência para a igreja. Então, ao invés de explicar, eu vou tentar ler ali a conclusão que eles tomam, para a gente perceber como eles conseguiram lidar com essa questão, qual foi o melhor caminho para eles lidarem. Eles disseram assim, ó, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado, porque Jesus não tinha pecado, né? Gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai e segundo a humanidade por nós e para nossa salvação, gerado da Virgem. Em um só, o mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar, em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, conseparável e indivisível. A distinção da natureza, de modo algum, é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substância. Ou seja, aqui as duas naturezas, eles concluem que elas estão intactas, ou seja, no sentido de que ele de fato é 100% divino, preservando todos os atributos da sua natureza divina, mas que ao mesmo tempo ele assume uma natureza 100% humana, por mais difícil que seja para a gente. Então, nesse concílio, a gente percebe que nós não podemos dividir a pessoa, né? É impossível aqui para eles dividir a pessoa. Mas também não podemos confundir as naturezas. Isso aqui é bem importante. Então, ao mesmo tempo, a gente tem ali 100% humano e 100% Deus. Mas diante dessa declaração, por mais difícil que seja, esse concílio aqui ele apresenta aqui com propriedade cada natureza, né, que pode ser descrita nesses textos bíblicos. Por exemplo, como pode ao mesmo tempo subir ao céu e deixar o mundo, mas estar presente por toda parte. Como ele pode ter subido e ao mesmo tempo ser um Deus presente em todos os lugares. Só a natureza humana e divina justifica algumas coisas descritas a respeito de Jesus, né? Ele sobe, mas ao mesmo tempo é um Deus que está presente em todos os lugares. Dizer que ele tinha 30 anos e ao mesmo tempo dizer que ele é eterno. Então, ao mesmo tempo, a gente percebe que a descrição do texto ela vai mostrar que realmente Jesus, por mais desafiador que não seja, ele encarna, essas duas naturezas estão unidas ali, inseparáveis, mas não podem ser confundidas, né? Ele é 100% humano e ele é 100% Deus. É isso que esses irmãos conseguem definir dentro desse concílio. E eu acho que é assim, muito interessante porque eu já ouvi várias pessoas falando assim, não, mas é a igreja que define as escrituras. Eu falo, não, não, mas foi a igreja que não. São as escrituras que definem a igreja. Essa nota da igreja, esse resultado do concílio que a igreja chega, é a igreja definindo, explicando, né, a Bíblia como ela é, né, em relação à encarnação. Então, aqui não tem nada de a igreja criou, que a igreja lá que eles se reuniram por conta própria, não. Porque quando você você pega o que o concílio ele concluiu, né, que ele tem duas naturezas, né, a natureza humana e a natureza divina, mas em uma só pessoa, que é o Cristo, o Filho de Deus, é uma só pessoa com duas naturezas, e você vai para as Escrituras, para os textos de João, que a gente já leu aqui, assim, ó, é a definição clara, né, das Escrituras. É as Escrituras sendo traduzidas de uma maneira clara, né? A encarnação é o Deus que se torna homem, 100% homem, natureza humana, 100% Deus, numa só pessoa. Né? Então, é a Bíblia sendo clarificada, explicitada através da definição do concílio, né? É isso aí. Eu
Eu acho fantástica essa definição aqui Uhum. de Calcedônia, né? Jesus perfeito quanto à humanidade, perfeito quanto à divindade. Reforço o que nós falamos em outros programas, em todas as coisas semelhantes a nós, exceto no pecado, No pecado. porque ele não tem natureza Pecaída. pecaminosa. E aí essa outra parte aqui eu acho muito interessante também, que nós devemos confessá-lo em duas naturezas, que são inconfundíveis, imutáveis, conseparáveis, indivisíveis. Mas ao mesmo tempo que elas são indivisíveis, a distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união. Pela união. Então, preserva a propriedade de cada natureza. É por isso que a gente, quem está em casa deve ter ouvido falar sobre isso, né? Quando perguntam para Jesus, quando Jesus afirma assim que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, né? Nem o filho, a não ser nem os anjos, a não ser o pai. Como Jesus não sabe o dia da volta dele? Aí como que a gente responde? Ah, não, mas aí ele está falando como homem. Por que que a gente fala que Jesus está... Por que que a gente dá essa resposta? Jesus está falando como homem. Porque nós estamos alinhados com essa definição aqui. É preservada a propriedade de cada natureza. Então, como homem, ele não sabe o dia, mas é lógico, ele é Deus, e como Deus, ele sabe o dia do seu regresso, né? Sim. Enfim, é um negócio extraordinário mesmo, muito misterioso. Agora, uma coisa que eu acho incrível é que o cristianismo traz pra gente, de fato, um Deus único, né? E um desses atributos, uma das coisas que deixa que a encarnação de Jesus deixa extraordinário, é que a gente tem um Deus que, de fato, se identifica com a gente. Sim. Ou seja, você não busca um Deus que está no céu, né? Que nunca sentiu que então, assim, a gente está, você está chorando, o teu Deus chorou, ele sentiu, né? Você está com medo, ele teve medo. Você está sofrendo, ele foi abandonado. Você foi, você foi abandonado, abandonada. O teu Deus foi abandonado. Então, quando nós nos colocamos diante de Jesus como nosso Deus e Senhor, a gente está diante de um Deus que sentiu o que a gente sentiu, literalmente. E sofreu o que a gente sofreu, literalmente. Isso é muito legal, né? É muito extraordinário, né? É saber que ele, de fato, se identificou com a gente. Ele, né, me colocar diante de Deus e falou, o senhor também sentiu isso, né? Eu estou me sentindo abandonado. Ele é transcendente como ele é imanente. É incrível isso, né? Ele sentiu, né? Me coloca diante dele e falou, o senhor também está sentindo, hoje eu estou triste. Mas o senhor também se entristeceu por algumas... O pessoal não quis me ouvir pregando hoje, mas teve um momento que o senhor também passou por isso. Né? E o senhor sabe como é que é. Então é incrível, é incrível. Graças a Deus. É um negócio extraordinário mesmo essa doutrina. Mas é isso, pessoal. O programa tá legal, tá bom, mas nós estamos chegando ao final e caminhando aqui para a parte final do programa. Queria que o pastor Adailson, diante de tudo que a gente falou hoje sobre a encarnação de Jesus, essas questões ligadas à humilhação de Jesus, enfim, que você deixasse uma palavra àqueles que estão nos ouvindo. Sim. É comum a gente ter um texto da Bíblia que a gente gosta mais, né? Ou a leitura dos Salmos, ou dos Evangelhos. Às vezes é comum a gente ter uma doutrina que a gente gosta de ler, de reler, de se ater a ela, né? De uma doutrina. Às vezes a gente é mais apegado a uma e a gente relê, a gente lê, a gente gosta. E eu queria desafiar você que está acompanhando o texto e o contexto, que está falando a respeito da encarnação de Cristo. Eu queria que você estudasse, assistisse todos os programas, se atesse bastante nos textos que são citados a respeito da encarnação. Eu gostaria de desafiar você a ler, a estudar a encarnação do Cristo. Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê a respeito do Deus que se torna homem, do Cristo Jesus encarnado, mais a gente tem vontade de se aparecer, de se apresentar como Ele. Mais a gente entende o quanto esse Deus nos ama. Fica muito claro para nós o salto que Ele deu para vir nos encontrar, para vir nos seguir, como diz um poeta britânico, para vir nos caçar. Então eu desafio você a se apaixonar, assim como você é apaixonado por textos da Bíblia, por salmos, por doutrina, a se apaixonar também por essa parte da cristologia que é a encarnação
do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Ora por nós, pastor William. Vamos lá. Pai, a gente rende a Ti toda a graça, Glória a Deus. todo o louvor por tudo Amém, quanto o Senhor Jesus. fez por nós, Senhor. O Senhor que sai do seu trono de glória, do seu lugar de eternidade, Senhor, e vem a esse mundo para nos salvar, Senhor. O Senhor que abre mão de tudo que o Senhor é e se submete a uma natureza falha, uma natureza com limitações. Tudo isso por nós, Senhor, para vir nos encontrar, para vir nos Verdade, redimir, Senhor. Nós te glorificamos por toda a sua obra redentora, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, Senhor. Nós pedimos que tudo que o Senhor fez seja cada dia mais valorizado, sentido, percebido no meio daqueles que foram redimidos por Ti, Senhor. Mas mais do que isso, Senhor, que o Senhor seja a nossa razão em tudo, Senhor. Que nós tenhamos como centro da nossa vida, meu Deus, a Tua encarnação, aquele a quem Tu és. Que nós tenhamos como luta diária nas nossas vidas o desafio de nos tornarmos cada dia mais parecidos com o Senhor e de viver uma vida para a glória, Senhor. Assim como o Senhor teve disposição de abrir mão de si mesmo, Isso. Senhor. Que Glória nós estejamos exatamente, Jesus. dispostos, Senhor, a abrir mão de nós mesmos, Senhor, Aleluia, para que a Jesus. para que a Sua vontade reine e se faça na nossa vida e na nossa história. Glória a Pelo Deus. nome de Cristo, Senhor, nós te pedimos. Amém. Amém. Obrigado, pastor William, pastora Daílson, por mais essa ajuda. Obrigado a você que nos assistiu até aqui, que tem acompanhado o programa Texto e Contexto. Esse foi mais um programa sobre a doutrina da encarnação do Senhor Jesus. Nós continuaremos falando sobre esse tema na próxima semana e eu aguardo você participando de mais um programa Texto e Contexto. Que Deus lhe abençoe e até lá!